E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começarmos, quero compartilhar uma novidade incrível. Agora temos a opção Seja Membro no canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a vídeos exclusivos onde respondo às dúvidas dos membros e participa de lives semanais. É uma forma de nos aproximarmos ainda mais e de eu poder ajudar vocês com conteúdo personalizado. Agora vamos ao que interessa. Se você tem mais de 60 anos, saiba que um hábito aparentemente inocente, aquele pedaço de fruta doce e suculento, pode, sem aviso, aumentar seu risco de sofrer um derrame da noite para o dia. Você vai para a cama se sentindo bem e, ao acordar, sua fala está arrastada, seu equilíbrio desapareceu ou um lado do corpo simplesmente não responde. Como médico especialista em neurologia, já atendi muitos idosos que tiveram derrames sem nenhum sinal prévio. E o mais chocante é que esses casos não foram causados por cigarro, fast food ou falta de exercícios, mas por algo que todos consideram saudável: a fruta. Sim, a fruta. Diariamente, milhões de idosos consomem frutas acreditando que fazem bem para o coração, o cérebro e a digestão. Embora muitas frutas realmente contribuam para um envelhecimento saudável, algumas, quando consumidas na hora errada ou em quantidades inadequadas, podem causar danos silenciosos. Elas elevam o açúcar no sangue, desidratam o cérebro ou interagem perigosamente com medicamentos. E o pior, ninguém nunca avisa sobre isso. Hoje, vou explicar detalhadamente 9 frutas comuns que podem aumentar seu risco de derrame, perda de memória ou até mesmo sangramento cerebral, especialmente se você tem mais de 60 anos. Você já parou para pensar se seus hábitos saudáveis estão surtindo o efeito contrário? Se sim, precisa ouvir isso com atenção, porque prometo que essas informações podem salvar sua vida. Antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, recomendo que clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo feito especialmente para você. Se gostar deste vídeo, digite 1 nos comentários. Caso contrário, digite 0 para que eu saiba como melhorar. Bananas. Excesso de potássio em pouco tempo. Como neurologista, já vi muitos casos de derrames inesperados, mas poucas coisas me preocupam tanto quanto os hábitos aparentemente inofensivos que, silenciosamente, levam ao desastre. E, acredite ou não, as bananas estão entre esses perigos ocultos. A vida toda, você provavelmente ouviu que bananas são o lanche perfeito, macias, fáceis de digerir, ricas em potássio e até rotuladas como benéficas para o coração. Para um adulto jovem, isso pode ser verdade, mas depois dos 60 anos, tudo muda, especialmente a forma como seus rins, vasos sanguíneos e coração lidam com mudanças bruscas em minerais como o potássio. Vou explicar de forma clara. Com o envelhecimento, nossos rins perdem eficiência. Eles não filtram mais como antes, principalmente se você já lida com pressão alta, diabetes ou toma medicamentos comuns, como inibidores da ECA ou diuréticos. Isso significa que o potássio abundante nas bananas pode começar a se acumular no sangue. Quando isso acontece, seu coração pode apresentar arritmias, seus vasos sanguíneos se contraem e, o mais grave, formam-se coágulos em áreas onde o sangue deveria fluir livremente. No cérebro, um coágulo desses pode interromper tudo em questão de segundos. Nunca vou esquecer o caso do Sr. Raymond, 66 anos, carpinteiro aposentado de Ohio. Ativo, lúcido e orgulhoso de sua alimentação saudável, ele comia uma banana com aveia todas as manhãs e tomava seu remédio para a pressão com suco de laranja. Um dia, sua esposa o encontrou desmaiado no banheiro, sem conseguir mover o lado esquerdo do corpo e com a fala arrastada. No hospital, exames revelaram um derrame pequeno, porém devastador. Seus níveis de potássio estavam perigosamente altos, afetando o ritmo cardíaco e desencadeando a formação de coágulos durante a noite. Ele não fazia ideia de que 2 bananas por dia, combinadas com seus remédios, estavam colocando seu corpo em risco. Aqui está o que muitos idosos nunca ouvem: você não precisa de tanto potássio, nem de suplementos, nem de várias porções de frutas, e principalmente não tudo de uma vez. Uma única banana grande contém mais de 450 miligramas de potássio, quantidade suficiente para desequilibrar seu organismo se seus rins não estiverem funcionando perfeitamente. Se você comer essa banana à noite, quando a circulação está mais lenta, a hidratação reduzida e os medicamentos ainda ativos, cria-se a tempestade perfeita: artérias rígidas, sangue espesso e um coágulo que pode não dar uma segunda chance. Então,
O que fazer se você tem mais de 60 anos? Principalmente se toma remédios para o coração ou pressão arterial, limite-se a meia banana por dia, consumida pela manhã e sempre com proteína, como iogurte grego ou nozes, para retardar a absorção. Evite smoothies de banana, pão de banana e principalmente não as coma antes de dormir. E, acima de tudo, converse com seu médico sobre como alimentos ricos em potássio interagem com seus remédios. Sua vida pode depender disso. A verdade é que o que era saudável para seu corpo no passado pode não ser mais seguro, pelo menos não sem entender o contexto completo. E se as bananas já te surpreenderam, espere até descobrir o que as uvas, aquelas pequenas e doces frutinhas, estão fazendo com seu açúcar no sangue, seus vasos cerebrais e seu risco de inflamação silenciosa. O que vou revelar a seguir provavelmente mudará sua forma de lanchar para sempre. Uvas, bombas de açúcar em miniatura. Doces, suculentas e refrescantes, as uvas parecem inofensivas como uma brisa de primavera. Elas estão sempre presentes em pratos de frutas, tigelas de cereal ou servidas depois do almoço de domingo com os netos. Mas e se eu disser que, para alguém com mais de 60 anos, especialmente quem tem problemas vasculares ocultos ou açúcar no sangue instável, as uvas podem ser um gatilho silencioso para derrames? É fácil esquecer que as uvas são açúcar concentrado envolto em uma pele delicada. Cada uma pode parecer inofensiva, mas um punhado delas, especialmente as variedades sem sementes e superdoces comuns nos mercados, pode enviar uma onda de glicose e frutose direto para a corrente sanguínea. E para cérebros e vasos sanguíneos envelhecidos, esse pico tem um custo alto. Com a idade, nosso corpo se torna menos eficiente no controle do açúcar no sangue. A resposta à insulina diminui, os vasos ficam mais frágeis, e quando os níveis de açúcar disparam rapidamente, isso não afeta apenas o pâncreas. Causa inflamação nas paredes delicadas das artérias, incluindo aquelas que alimentam o cérebro. Quando essas artérias ficam inflamadas, elas endurecem e estreitam. Com o tempo, podem surgir microlesões na parede dos vasos, e é aí que os coágulos começam a se formar. Você pode não sentir nada, pode não perceber em exames de rotina, mas seu corpo está, silenciosamente, criando as condições ideais para um derrame. Vou contar a história da senhora Jeanette Morris, 80 anos, professora aposentada do Missouri. Ela se orgulhava de viver de forma natural, sem refrigerante, sem alimentos processados, sempre comendo frutas frescas. Seu lanche favorito no meio da manhã era uma generosa tigela de uvas vermelhas. Ela as comia enquanto lia o jornal ou assistia às notícias, às vezes consumindo quase 2 xícaras, sem pensar 2 vezes. Um dia, enquanto escrevia um cartão de aniversário, sua visão ficou embaçada. Momentos depois, sua mão tremeu e ela não conseguia lembrar a palavra parabéns. Sua filha a levou ao hospital, temendo um derrame. E era exatamente isso, um ataque isquêmico transitório, muitas vezes chamado de mini-derrame, causado por um coágulo que bloqueou brevemente o fluxo sanguíneo para o lado esquerdo do cérebro. Seus exames mostraram picos de açúcar no sangue ao meio-dia, e seu A1C, um marcador de longo prazo do açúcar no sangue, havia entrado na faixa de pré-diabetes, algo que ela nunca desconfiou. Mas o mais revelador foi a inflamação crônica de baixo grau em seu sistema vascular, provavelmente agravada por anos de consumo excessivo de frutas doces sem proteína ou fibra para equilibrar. O que quero que você entenda é que até alimentos saudáveis podem se tornar perigosos sem o contexto certo. Depois dos 60, o momento em que você come e o que combina com a fruta são tão importantes quanto a fruta em si. As uvas são digeridas rapidamente, enviando açúcar para as veias em alta velocidade. Se consumidas sozinhas, especialmente em jejum ou sob estresse, seu corpo entra em um estado onde o sangue fica mais espesso, os vasos se contraem e a formação de coágulos se torna mais provável. Você não percebe no dia, mas noite após noite, semana após semana, o risco aumenta até o momento em que algo se rompe. Por isso digo aos meus pacientes idosos: nunca coma uvas em jejum, nunca em grandes quantidades. Combine-as com proteína, como algumas amêndoas ou uma fatia de queijo, e limite-se a um punhado pequeno, preferencialmente durante o dia, quando seu corpo pode queimar o açúcar. E, se você é diabético ou toma remédios para a pressão, evite-as completamente, a menos que seu médico diga o contrário,
porque o que parece um lanche inofensivo pode, com o tempo, roubar seu equilíbrio, sua memória e até sua independência. E falando em doces perigosos, há uma fruta tropical que muitos idosos adoram e que faz mais do que apenas elevar o açúcar no sangue. Seus ácidos, enzimas e efeitos noturnos no cérebro podem surpreender você. Vamos falar sobre o abacaxi e por que sua sobremesa favorita pode estar prejudicando o seu cérebro enquanto você dorme. Abacaxi. A combinação perigosa de ácido e açúcar. Há algo no abacaxi que o faz parecer um raio de sol em cada mordida, doce, ácido e tropical. Muitos dos meus pacientes idosos o consomem como uma sobremesa saudável, acreditando que é leve, natural e repleto de enzimas que ajudam na digestão. Mas o que a maioria não sabe, e o que me preocupa profundamente como neurologista, é como essa fruta, quando consumida na hora errada ou em condições inadequadas, pode se tornar um fator de risco silencioso para derrames, especialmente durante a noite. O abacaxi contém bromelina, uma enzima natural que pode quebrar proteínas no corpo. Em pequenas quantidades, ela ajuda na digestão, mas, em excesso, especialmente combinada com certos medicamentos, pode interferir na coagulação sanguínea, reduzir a função das plaquetas e levar a sangramentos imprevisíveis ou formação de coágulos. Para alguém com mais de 60 anos, cujos vasos sanguíneos são naturalmente mais finos e o metabolismo mais lento, esse desequilíbrio pode ter consequências graves. E não podemos esquecer do açúcar. Uma xícara de abacaxi contém mais de 16 gramas de açúcar natural, causando um pico rápido de glicose no sangue. Diferente de frutas como berries ou maçãs, o abacaxi tem um alto índice glicêmico, ou seja, inunda a corrente sanguínea com açúcar rapidamente. E quando consumido à noite, esse pico não é usado como energia, ele simplesmente circula, estressando os vasos sanguíneos enquanto você dorme. Mas a ameaça mais negligenciada é o ácido. O abacaxi é uma das frutas mais ácidas da dieta americana. Pode irritar o esôfago, causar refluxo silencioso e, em alguns idosos, esse refluxo ocorre sem a típica dor da azia. Em vez disso, causa microaspirações e mudanças na pressão das vias aéreas durante o sono, o que está ligado à redução de oxigênio no cérebro e ao aumento do risco de derrames no início da manhã, os mais letais. Uma paciente minha, a senhora Clara Hughes, 77 anos, diretora de coral aposentada da Carolina do Norte, era ativa, lúcida e comprometida com uma alimentação saudável. Ela evitava doces industrializados e substituía suas sobremesas por algumas fatias de abacaxi fresco após o jantar. Por mais de um ano, isso se tornou seu ritual noturno. Até que uma manhã, ela acordou confusa e desorientada. Sua filha notou que ela estava com a fala arrastada e não conseguia se equilibrar ao caminhar. Uma tomografia revelou um pequeno derrame na circulação posterior, afetando seu equilíbrio e fala. Seus exames de sangue mostraram níveis elevados de glicose, sinais de irritação por refluxo noturno e irregularidades nas plaquetas. O culpado? Não uma única causa, mas uma tempestade perfeita criada por seu hábito noturno com abacaxi, refluxo ácido, picos de açúcar e o efeito da bromelina na coagulação sanguínea. Era uma fruta que ela acreditava ser benéfica, mas que quase tirou sua independência. O caso da senhora Clara não é isolado. Para idosos, a digestão fica mais lenta, as paredes dos vasos sanguíneos mais finas e o sono mais frágil. Combine isso com uma fruta ácida e rica em açúcar à noite, e você terá vasos sanguíneos se contraindo durante o repouso, o momento em que o cérebro está mais vulnerável. Sob as condições certas, isso forma coágulos silenciosamente, preparando o cenário para um derrame enquanto você dorme. Então, qual é a lição? Se você adora abacaxi, consuma-o em pequenas quantidades durante o dia e nunca em jejum. Evite combiná-lo com medicamentos anticoagulantes, a menos que seu médico recomende. E, principalmente, não o coma antes de dormir. Seu cérebro precisa de estabilidade, não de surpresas, durante o sono. Porque nesta fase da vida, até uma fruta pode desequilibrar tudo. E se o abacaxi já te chocou, espere até ouvir a verdade sobre a melancia, uma fruta elogiada por hidratar, mas que em certas condições pode estar desidratando silenciosamente seu cérebro e baixando sua pressão arterial de formas que deixam você vulnerável a colapsos. Melancia, nem sempre hidratante. É difícil encontrar uma fruta mais amada no verão americano do que a melancia. Fatias geladas no 4 de julho, competições de cuspir sementes com os netos
e aquele crocante doce e refrescante depois de uma tarde quente no jardim. Ela parece inofensiva, até saudável. E sim, é cheia de água. Mas para idosos, especialmente aqueles com problemas cardiovasculares ou que tomam certos medicamentos, a melancia pode silenciosamente levar o corpo ao perigo, não pelo açúcar ou ácido, mas pelo que ela remove do seu sistema. Como neurologista, fico cada vez mais preocupado com a frequência com que idosos, sem saber, desencadeiam seus próprios riscos de derrame com alimentos que consideram seguros. A melancia é um dos maiores equívocos. Ela pode parecer hidratante, mas na realidade age como um diurético, né? Ou seja, faz você urinar com mais frequência. Isso não é um problema para alguém de 25 anos, mas para uma pessoa de 75 com circulação delicada, pressão arterial limítrofe ou que já toma diuréticos ou inibidores da ECA, essa perda frequente de líquidos pode levar à desidratação noturna, um dos gatilhos mais perigosos e silenciosos para derrames. Por quê? Porque quando o corpo fica desidratado, o sangue fica mais espesso. Pense nele como um xarope fluindo lentamente por tubos estreitos. Sangue grosso se move com dificuldade, dando mais tempo para ali a formação de coágulos, especialmente em artérias já endurecidas pela idade. O cérebro, que é sensível a mudanças no oxigênio, fica ainda mais vulnerável quando o fluxo sanguíneo diminui ou é interrompido. E isso é especialmente verdadeiro à noite, quando a circulação natural do corpo diminui e a pressão arterial cai. Vou contar a história do Sr. Howard Larkin, 82 anos, carteiro aposentado de Indiana. Ele fazia tudo o que achava certo: caminhadas diárias, evitava açúcar processado e só comia alimentos saudáveis. Um hábito que ele adotou foi comer 2 ou 3 fatias grandes de melancia após o jantar, algo para refrescá-lo e mantê-lo hidratado. Mas o que ele não sabia era que seu diurético prescrito para insuficiência cardíaca leve, combinado com o efeito natural da melancia, estava fazendo seu corpo perder líquido em excesso durante a noite. Uma manhã, ele acordou com vertigem severa. Ao tentar levantar, desmaiou. No hospital, sua pressão arterial estava perigosamente baixa, e seus exames de sangue mostraram sinais de hemoglobina concentrada, um marcador de que seu sangue havia engrossado devido à desidratação. As tomografias revelaram um pequeno derrame isquêmico, provavelmente causado por um coágulo que se formou em suas artérias estreitadas enquanto ele dormia. Suas melancias estavam fazendo o oposto do que ele pensava. Estavam desidratando-o, não hidratando. O pior é que o derrame afetou seu senso de equilíbrio e coordenação. Embora tenha sobrevivido, ele agora anda com uma bengala e precisa de ajuda para tarefas diárias. Um homem que, uma semana antes, cortava sua própria grama. Não conto essa história para assustá-lo sem motivo. Conto porque a maioria dos idosos não percebe que até alimentos saudáveis podem se tornar perigosos quando interagem com a idade, medicamentos e horários. Melancia consumida à noite, especialmente após remédios que já reduzem o volume de líquidos, cria um risco oculto: sangue grosso, pressão baixa e circulação lenta, as 3 condições que permitem a formação silenciosa de coágulos. Então, se você gosta de melancia, consuma-a com sabedoria. Coma mais cedo durante o dia e sempre com eletrólitos, como uma pitada de sal ou água de coco. Se você toma diuréticos, converse com seu médico antes de torná-la um hábito diário. E principalmente ouça seu corpo. Tontura pela manhã, boca seca à noite ou acordar confuso não é normal. São sinais de alerta, porque até uma fruta com 90% de água pode se tornar uma ameaça silenciosa à saúde do cérebro. E o pior é que você só vai sentir quando for tarde demais. E se isso te surpreendeu, espere até descobrir a verdade sobre uma fruta que é praticamente o símbolo do café da manhã saudável: a clássica laranja. Por trás daquela cor vibrante, há um composto oculto que pode interferir em seus remédios para o coração e o cérebro, e preparar o cenário para algo muito mais perigoso do que a maioria imagina. Laranjas. Interações perigosas com medicamentos. As laranjas sempre foram um símbolo de saúde nos lares americanos. Um copo de suco fresco no café da manhã, uma tigela de gomos na mesa da cozinha ou aquela laranja clássica na meia de Natal. Por décadas, elas foram vistas como o milagre natural da vitamina C. Mas, para idosos, especialmente aqueles que tomam remédios para o coração ou pressão arterial, as laranjas podem se tornar um coquetel químico que desencadeia reações perigosas no corpo, incluindo aquelas que levam a coágulos e derrames.
O problema não é apenas o açúcar. Embora uma laranja grande ou um copo de suco possa elevar os níveis de glicose no sangue, há também um composto natural nas frutas cítricas chamado furanocumarina, algo que a maioria dos idosos nunca ouviu falar. A furanocumarina interfere na forma como seu corpo metaboliza certos medicamentos, especialmente estatinas, bloqueadores dos canais de cálcio e anticoagulantes. Isso significa que, em vez de seu corpo processar o remédio de forma segura e gradual, ele pode retê-lo em excesso, aumentando a toxicidade, ou eliminá-lo rápido demais, tornando-o ineficaz. Essa interação pode ser mortal, não de imediato, mas lentamente, criando condições onde o sangue fica instável, as artérias se contraem de forma imprevisível ou coágulos se formam sem aviso. Como neurologista, já vi muitos pacientes pagarem o preço por misturar frutas saudáveis com medicamentos poderosos. Um deles foi o Sr. Elmer Bryant, 79 anos, motorista de ônibus aposentado da Geórgia. Um homem bondoso e de sorriso gentil, Elmer tomava atorvastatina para colesterol alto e losartana para pressão arterial. Ele também se orgulhava de viver de forma natural. Todas as manhãs começava o dia com um copo grande de suco de laranja fresco, seu raio de sol em um copo, como ele chamava. Mas o que Elmer não sabia era que a furanocumarina no suco impedia seu fígado de metabolizar seus remédios. Seus medicamentos para a pressão estavam se acumulando na corrente sanguínea, intensificando seus efeitos. Ao mesmo tempo, a estatina se acumulava em seus músculos e sangue, aumentando a inflamação e afetando seus vasos sanguíneos. Uma manhã, após sentir tontura por vários dias, Elmer levantou-se de sua poltrona e desmaiou. Foi levado às pressas para o pronto-socorro, com fala arrastada e confusão. Uma tomografia revelou um leve derrame isquêmico, e seus exames de sangue mostraram níveis perigosamente elevados de medicamentos, não porque ele tivesse tomado uma dose excessiva, mas porque o suco de laranja bloqueou seu fígado de eliminá-los. Seu sangue havia ficado instável, circulando de forma imprevisível e, sim, formando um coágulo que se alojou em uma artéria estreita do cérebro. Quando expliquei isso a Elmer e sua esposa, eles ficaram chocados. Toda a minha vida achei que suco de laranja fosse bom para mim, ele disse, e era no passado. Mas o corpo envelhecido não é o mesmo. O que funcionava aos 40 nem sempre funciona aos 70 ou 80, especialmente com medicamentos na equação. É por isso que toranjas, laranjas azedas e até laranjas comuns, quando consumidas regularmente, devem ser consideradas com cuidado por idosos que tomam remédios. O fígado fica mais lento, menos eficiente e os riscos de interações entre alimentos e medicamentos aumentam significativamente com a idade. Para quem tem mais de 60 anos, recomendo comer laranjas com moderação e nunca combiná-las com medicamentos sem consultar um médico. Se você gosta de cítricos, prefira opções menos arriscadas, como tangerinas, ou esprema apenas um pouco de suco na água em vez de tomar copos cheios. E, se você toma qualquer remédio controlado, pergunte ao seu médico se as frutas cítricas podem interferir, porque a verdade é que não é apenas o que está no seu armário de remédios que importa, é o que está na sua fruteira. Um simples hábito bem intencionado, repetido diariamente, pode ser a mão oculta que empurra seu cérebro para o desastre. Se isso te preocupa, deveria. Mas conhecimento é poder. Ao mudar a forma e o horário em que você consome certas frutas, pode reduzir drasticamente seu risco. E se você acha que as laranjas são a única fruta comum com um lado obscuro, prepare-se. A próxima é uma fruta frequentemente servida em hospitais, elogiada por sua digestão e energia, mas que pode estar, silenciosamente, removendo a proteção dos seus nervos. Vamos falar sobre maçãs e a armadilha do açúcar da qual ninguém te avisa. Maçãs. A armadilha do açúcar escondido. Maçãs. O símbolo da saúde americana, certo? Uma maçã por dia mantém o médico longe. Você ouviu isso a vida toda. Crocantes, suculentas e fáceis de comer, elas são frequentemente servidas em hospitais, incluídas em programas de almoço para idosos e carinhosamente embaladas por netos que querem que você fique saudável. Mas para adultos mais velhos, especialmente aqueles com mais de 60 anos que lidam com pressão alta, diabetes ou alterações cognitivas, as maçãs podem não ser tão inofensivas quanto parecem. Na verdade, o tipo errado de maçã, consumido da forma errada, pode aumentar silenciosamente seu risco de derrame ao perturbar seu açúcar no sangue e a estabilidade vascular de maneiras perigosas. Veja,
Nem todas as maçãs são iguais. Embora contenham fibras e alguns nutrientes, muitas das variedades mais populares no Zeuá, como Fuji, Honeycrisp e Gala, são cultivadas para serem doces, não nutritivas. Essas maçãs têm uma carga glicêmica alta, o que significa que inundam sua corrente sanguínea com açúcares naturais mais rápido do que seu sistema envelhecido consegue processar. E se você as come sozinhas, especialmente sem proteína ou gordura para retardar a digestão, desencadeia um pico rápido de açúcar no sangue seguido por uma queda brusca. Essa oscilação afeta mais do que sua energia, impacta sua pressão arterial, inflamação vascular e viscosidade do sangue. Quando o açúcar no sangue dispara, seu sangue fica mais ácido e pegajoso. Seus níveis de insulina sobem e seus vasos sanguíneos se contraem com o tempo. Esse padrão, repetido dia após dia, danifica o revestimento delicado das artérias, incluindo aquelas que levam ao cérebro. Microlesões podem se desenvolver e, quando isso acontece, seu corpo forma coágulos para reparar o dano. Em adultos jovens, o sistema se recupera rapidamente, mas para idosos cujos vasos já estão mais estreitos e rígidos, esses coágulos podem se tornar gatilhos para derrames, esperando o momento errado para agir. Uma das minhas pacientes, a senhora Louise Hammond, 81 anos, da Pensilvânia, teve uma vida saudável. Ela caminhava diariamente, tomava seus remédios corretamente e seguia o que acreditava ser uma dieta inteligente. Todas as tardes comia uma maçã Honeycrisp grande como lanche, nada de salgadinhos ou biscoitos, apenas fruta. Mas o que ela não sabia era que também tinha resistência à insulina, e esses picos diários de açúcar estavam sobrecarregando seus vasos sanguíneos envelhecidos. Com o tempo, ela começou a notar sua visão embaçando à noite e ocasionalmente sentia pressão na cabeça ao se levantar. Uma noite, enquanto preparava o jantar, Louise perdeu a capacidade de falar claramente. Sua filha a levou ao pronto-socorro, onde exames confirmaram um pequeno derrame. Seus laboratórios mostraram padrões instáveis de glicose no sangue e sinais de inflamação endotelial. Enquanto seus remédios faziam seu trabalho, os picos de açúcar estavam, silenciosamente, preparando o terreno para danos vasculares. E, sim, um coágulo se formou, provavelmente durante um daqueles picos repentinos de açúcar. Louise se recuperou, mas agora vê as maçãs de forma diferente. Não como inimigas, mas como algo a ser consumido com consciência e equilíbrio. O que digo a todos os meus pacientes idosos? Se você ama maçãs, escolha com sabedoria. Maçãs verdes, como a Granny Smith, têm menos açúcar e mais polifenóis, compostos que protegem o cérebro. Sempre coma maçãs com uma fonte de proteína ou gordura, como manteiga de amêndoa ou uma fatia de queijo, para reduzir o impacto glicêmico. E nunca coma uma maçã doce em jejum, especialmente à noite. Porque até algo tão saudável quanto uma maçã pode, sob a superfície, estar criando as condições para um derrame, especialmente quando seu açúcar no sangue oscila, seus vasos se contraem e coágulos começam a se formar em silêncio, até o dia em que não ficam mais silenciosos. E se isso te surpreendeu, espere até descobrir a verdade sobre uma fruta que muitos idosos adoram por sua saúde cardiovascular. Rica em cor, cheia de antioxidantes e frequentemente chamada de superalimento. Mas, escondido dentro daquela casca vermelha, há um composto que pode afinar seu sangue demais, e para quem já toma remédios, isso pode significar a diferença entre segurança e um sangramento cerebral. Vamos falar sobre cerejas e por que o excesso pode levar seu corpo ao perigo. Cerejas, fonte oculta de salicilatos, continuação. O que torna essa situação tão perigosa é que os efeitos são sutis e graduais. Você se sente bem até que de repente não está mais. E uma vez que um sangramento começa no cérebro, é difícil pará-lo. A recuperação é incerta. Alguns perdem a fala, outros a mobilidade, e muitos nunca recuperam sua independência plena. Aqui está o que eu gostaria que mais idosos entendessem. Até mesmo alimentos naturais podem interagir com seus remédios. Seu corpo, aos 70 ou 80 anos, não processa as coisas da mesma forma que aos 40. Uma fruta que poderia ajudar uma pessoa mais jovem a se recuperar de dores musculares pode, para alguém que toma anticoagulantes, levar o organismo a uma crise. Então, se você gosta de cerejas, consuma-as com moderação. Algumas de vez em quando provavelmente são seguras, mas evite sucos concentrados, xaropes ou porções grandes diárias se estiver tomando medicamentos que afetam a coagulação. E sempre converse com seu médico antes de incluir algo regularmente em sua dieta, especialmente uma fruta com propriedades medicinais como essa.
porque o que parece insignificante pode se tornar sério quando entra em um corpo que já está trabalhando arduamente para manter o equilíbrio. E quando o sangue fica fino demais, ele não apenas vaza, ele se espalha rapidamente e deixa danos em seu rastro. Se você achou que os sustos acabaram, prepare-se para mais uma revelação. A outra fruta, frequentemente elogiada por seus antioxidantes e servida em tigelas elegantes em cafés da manhã para idosos, que pode conter uma das maiores cargas de agrotóxicos nos supermercados. E para adultos mais velhos, essas toxinas não são simplesmente lavadas, elas se acumulam e podem estar causando mais danos ao seu cérebro do que você imagina. Vamos examinar os morangos e o que realmente se esconde sob aquela casca vermelha brilhante. Morangos, mofo, agrotóxicos e gatilhos para gota. Parecem inocentes, vermelhos em formato de coração, doces com um toque de acidez. Os morangos são a imagem da saúde. Você os vê em bandejas de refeições hospitalares, batidos em smoothies para o cérebro e servidos em cafés da manhã em comunidades de aposentados por toda a América. Mas, para idosos, a verdade por trás dos morangos é bem menos doce. Na realidade, essa fruta popular pode estar aumentando silenciosamente seu risco de derrame, inflamação e toxicidade cerebral a longo prazo, de formas que provavelmente nunca foram explicadas a você. Vamos começar com o que a maioria das pessoas não sabe. Os morangos estão entre as frutas mais pulverizadas com agrotóxicos na agricultura americana. Ano após ano, eles lideram a lista Dirty Dozen do Environmental Working Group, um ranking dos produtos com os maiores resíduos de pesticidas, mesmo após a lavagem. E para idosos cujos sistemas de detoxificação ficam mais lentos com a idade, esses químicos não são eliminados facilmente. Eles se acumulam nos tecidos, incluindo o cérebro, onde podem prejudicar a função neurológica e enfraquecer os vasos sanguíneos por dentro. Os agrotóxicos não são apenas irritantes superficiais. Muitos deles, especialmente os usados em morangos convencionais, são neurotóxicos, ou seja, danificam células cerebrais e aumentam o estresse oxidativo nos neurônios envelhecidos. Com o tempo, isso enfraquece a estrutura dos pequenos vasos sanguíneos, particularmente na substância branca do cérebro, a área mais vulnerável a derrames, perda de memória e declínio cognitivo. E uma vez que o dano começa, seu corpo responde com inflamação e formação de coágulos, aumentando o risco de eventos isquêmicos. Mas o risco não para nos pesticidas. Morangos também contêm purinas, compostos naturais que se transformam em ácido úrico no corpo. Para quem tem histórico de gota, doença renal ou inflamação vascular, comum em muitos idosos, o ácido úrico elevado pode desencadear respostas inflamatórias que estreitam os vasos sanguíneos, aumentam a pressão arterial e, novamente, levam à formação de coágulos. Uma das minhas pacientes, a senhora Elaine Carter, 80 anos, de Michigan, sempre amou morangos. Ela os colhia frescos todo junho, congelava para smoothies no inverno e comia um punhado após o jantar porque acreditava que eram saudáveis. Ela tinha pressão alta leve, tomava um diurético e ocasionalmente sentia dores nas articulações. Com o tempo, começou a ter tonturas pela manhã e inchaço nas juntas que não melhorava. Um dia, acordou com dormência na mão direita e fala arrastada. Uma tomografia confirmou um pequeno derrame isquêmico e seus exames mostraram ácido úrico elevado, sinais de estresse oxidativo e inflamação crônica de baixo grau. Seu hábito de comer morangos, que ela achava ser saudável, havia se tornado uma dose diária de risco. E sim, um coágulo se formou, um que seu corpo não conseguiu mais dissolver. Elaine sobreviveu, mas agora vive com lapsos de memória e sensibilidade nervosa na mão. Quando ela me disse, chorando, eu pensei que estava fazendo tudo certo. Lembrei-me de como o contexto é crucial na nutrição para idosos, porque até mesmo os superalimentos podem se tornar tóxicos no corpo errado, na hora errada e sob as condições erradas. Então, o que fazer se você come morangos? Certifique-se de que sejam orgânicos, sempre. Lave-os bem, não os consuma diariamente e nunca os use como principal fonte de antioxidantes. Se você tem gota, problemas renais ou toma remédios para pressão, consulte seu médico antes de incluí-los na dieta regular. E tenha cuidado com morangos congelados, especialmente em smoothies prontos, né? Muitas vezes vêm de lotes cultivados no exterior, com regulamentações ainda mais frouxas. Porque o que você não sabe pode machucá-lo, lenta e silenciosamente, até o dia em que um coágulo rouba suas palavras, seu equilíbrio ou sua independência. E se os morangos já te surpreenderam, espere até descobrir a verdade sobre uma fruta que parece exótica, indulgente e cheia de benefícios à saúde.
frequentemente encontrada em suplementos cardiovasculares, mas que pode estar silenciosamente perturbando sua pressão arterial e desencadeando derrames matinais. Vamos falar sobre a manga e por que essa fruta doce tropical pode não pertencer ao seu prato. Manga. Picos de açúcar e interferência medicamentosa. Para muitos idosos, a manga parece uma delícia tropical, uma recompensa por fazer algo certo. Mácia, perfumada e naturalmente doce, ela aparece em saladas de frutas, smoothies em cafés para idosos ou desidratada como um lanche saudável no supermercado. Sua polpa alaranjada brilhante parece a sobremesa perfeita da natureza. Mas para idosos, especialmente aqueles com condições cardíacas, pressão alta ou que tomam múltiplos medicamentos, a manga pode ser uma sabotadora silenciosa, aumentando o risco de derrame de formas que poucos médicos mencionam. Aqui está a verdade desconfortável. A manga é uma das frutas mais ricas em açúcar na dieta americana. Apenas uma xícara de manga madura contém quase 45 gramas de açúcar natural, mais que um donut comum. E ao contrário dos carboidratos complexos, o açúcar da manga é absorvido rapidamente, causando picos glicêmicos seguidos por quedas bruscas de insulina. Para idosos com resistência à insulina, diabetes tipo 2 ou pressão arterial instável, esse efeito montanha-russa coloca uma pressão enorme nos vasos sanguíneos, especialmente aqueles que alimentam o cérebro. Quando o açúcar no sangue dispara, o corpo responde com inflamação. Artérias se contraem, a circulação desacelera e, nos vasos delicados do cérebro, essa inflamação pode criar microfissuras em suas paredes. Quando isso acontece, o corpo entra em modo de reparo e forma coágulos para selar essas fissuras. É um mecanismo de defesa natural, mas em um vaso já estreitado ou endurecido, pode se tornar o ponto de partida para um derrame. E tem mais: a manga não só perturba o açúcar no sangue, mas também contém compostos naturais que interferem na forma como o fígado processa medicamentos, especialmente remédios para arritmia, colesterol e pressão arterial. Um desses compostos, a mangiferina, demonstrou em estudos retardar o sistema enzimático citocromo P450, o sistema que seu fígado usa para metabolizar muitos remédios controlados. Quando esse sistema fica lento, os medicamentos se acumulam no corpo, aumentando o risco de overdose, efeitos colaterais ou interações perigosas. Se você toma remédios como anlodipino, metoprolol ou até estatinas comuns, isso pode fazer sua pressão cair demais ou seu ritmo cardíaco flutuar sem aviso. Vou compartilhar a história do Sr. William Booker, 83 anos, bombeiro aposentado de Nevada. Ele se orgulhava de se manter ativo, caminhadas diárias, dieta balanceada e sempre optando por alimentos saudáveis para o coração. Há alguns meses começou a comer fatias de manga seca todas as tardes, achando que era uma alternativa melhor aos biscoitos. Ele também tomava medicamentos para pressão alta e fibrilação atrial. Após algumas semanas, William começou a sentir tonturas pela manhã. Um dia, desmaiou ao sair da cama. Sua esposa o encontrou pálido, confuso e com um leve desvio no lado esquerdo do rosto. No hospital, exames confirmaram um pequeno derrame isquêmico. Testes mostraram que sua pressão havia caído demais durante a noite e seus níveis de medicamento estavam anormalmente altos, mesmo com a dosagem correta. Ao revisarmos tudo, ficou claro: a manga seca diária sobrecarregou seu fígado, interferindo na metabolização dos remédios. Os picos de açúcar pioraram a situação, criando o ambiente perfeito para a formação de coágulos. William sobreviveu, mas o derrame afetou sua coordenação e memória recente. Agora ele vive com lembretes diários de como algo natural quase tirou tudo dele. É por isso que peço aos idosos que repensem frutas tropicais como a manga. A doçura esconde o perigo. Não é apenas o açúcar, é a forma como ela interage com o corpo envelhecido. O metabolismo mais lento e a complexa rede de medicamentos que muitos idosos dependem. Até algumas fatias, especialmente na forma seca, podem ser suficientes para desequilibrar o organismo. Então, qual é a abordagem segura? Se você realmente gosta de manga, consuma porções muito pequenas, não mais que algumas mordidas, e apenas durante o dia, nunca antes de dormir. Sempre combine com proteína ou gordura para amortecer o pico de açúcar. E, se toma qualquer medicamento controlado, especialmente para coração ou pressão, consulte seu médico antes, porque nessa fase da vida nossa margem para erros diminui. O que era tolerável aos 30 ou 40 anos agora pode ter consequências graves.
até mesmo de uma fruta. A verdade sobre frutas, envelhecimento e proteção cerebral. Depois de explorar essas 9 frutas aparentemente saudáveis, mas que podem aumentar silenciosamente seu risco de derrame, você pode estar se sentindo confuso ou até traído. A vida toda ouvimos que frutas são a medicina da natureza, um presente da terra, algo em que sempre podemos confiar. Mas a verdade, especialmente para quem tem mais de 60 anos, é mais complexa e crucial de entender. O envelhecimento muda tudo. Os alimentos que você comia aos 30 ou 40 anos não são processados da mesma forma agora. Seus rins filtram mais devagar, seu fígado metaboliza remédios com menos eficiência, seus vasos sanguíneos ficam mais frágeis e seu cérebro, o órgão mais sensível de todos, torna-se cada vez mais vulnerável a flutuações na pressão arterial, açúcar no sangue e fatores de coagulação. Isso significa que cada mordida importa mais do que nunca. Muitos idosos, com as melhores intenções, criam rotinas que colocam seu cérebro em risco sem saber. Uma banana com o remédio, uma tigela de uvas no lanche, abacaxi após o jantar, um copo de suco de laranja pela manhã. Esses hábitos são tão comuns que não despertam suspeitas. Mas, sob a superfície, eles podem desencadear uma cascata de mudanças silenciosas e invisíveis que aumentam a inflamação, enrijecem artérias, afinam o sangue de mais ou de menos e, nos piores casos, formam coágulos que bloqueiam o oxigênio para o cérebro. Como neurologista, já vi as consequências. Pacientes que acordaram bem e terminaram o dia na UTI, pessoas que perderam a fala, a capacidade de andar ou de reconhecer entes queridos, tudo por um coágulo do tamanho de um grão de arroz no lugar errado, na hora errada. É de partir o coração. E o pior é que muitos desses eventos eram evitáveis, não com mais remédios, mas com maior conscientização sobre como alimentos e idade interagem. A boa notícia: nem todas as frutas são perigosas. Algumas, quando escolhidas e consumidas com sabedoria, podem ser aliadas poderosas na proteção do cérebro, do coração e da independência. Então, o que priorizar? Frutas vermelhas, berries. Mirtilos, framboesas e amoras são pobres em açúcar, ricas em antioxidantes e contêm polifenóis, compostos que protegem os vasos sanguíneos e reduzem inflamações. Elas não causam picos glicêmicos, não interferem em medicamentos e apoiam a memória e a circulação. Maçãs verdes, como a Granny Smith, têm menor impacto glicêmico e flavonoides que protegem o cérebro. Coma com uma fonte de gordura, como manteiga de amêndoa, para equilibrar o açúcar. Abacates. Tecnicamente uma fruta, são ricos em gorduras saudáveis que regulam a pressão arterial e apoiam a função nervosa. O potássio deles é absorvido lentamente, sem picos perigosos. Limões e limas. Use-os para temperar, não como lanche. Ajudam na digestão e desintoxicação sem sobrecarregar o açúcar no sangue ou interagir com remédios. Romãs, com moderação. O suco é potente. Dilua em água e limite a poucos gramas, especialmente se toma medicamentos cardíacos. E o mais importante, horário. Consuma frutas de manhã ou à tarde, nunca à noite. Seu corpo está desacelerando, e picos de açúcar ou ácido nesse período podem desequilibrar tudo. Combinações. Nunca as coma sozinhas. Associe com proteínas, como iogurte, ou gorduras, como nozes, para retardar a absorção do açúcar. Conversa com o médico. Se toma remédios, pergunte sobre interações com frutas cítricas, bananas, cerejas ou outras mencionadas. Isso não é sobre viver com medo, mas com respeito ao seu corpo envelhecido. Você não é frágil, mas é diferente. E com conhecimento e ajustes simples, pode continuar aproveitando a doçura da vida sem riscos, porque nesta fase cada escolha alimentar é uma oportunidade de preservar sua clareza, sua mobilidade e sua independência. E você merece todos eles. E aí, o que achou? Se essas dicas foram úteis, deixe um 1 nos comentários. Se algo não ficou claro, digite 0 para que eu possa melhorar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, inclusive os exclusivos para membros, onde respondo perguntas pessoais e aprofundamos temas como esse. Um abraço e até a próxima!